galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, uma resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros, galera. Só que não tem campeonato em curso nenhum para os times, porque todos sabem, estamos nessa pausa aí para a Copa América que está rolando aqui no Brasil. Então, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tudo parado. A maioria dos times também com folga, alguns times voltando antes, deram 5, 6 dias só de folga, mas a maioria dos times ainda de folga. Estamos falando isso na quinta-feira, que é feriado. Hoje voltou, acho que 3 times, 4 times voltaram, Flamengo, acho que Botafogo, Vasco, acho que Avaí, se não estiver enganado. E o Resenha com Magalhães não está fazendo pós-jogo da Copa América. Não estou fazendo, já expliquei o porquê, não vou ficar explicando toda vez que fizer um vídeo. Não estou fazendo a Copa América pelos motivos, é só ir lá no vídeo onde eu estou. Tem um vídeo onde eu estou dando explicação do porquê que eu não estou fazendo a Copa América. Não estou fazendo o pós-jogo. E para não ficar parado, o canal aqui está pegando algumas notícias que estão bombando no seu time e está fazendo uma análise das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. As 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Não estou falando que eu estou fazendo análise do semestre do seu time. É do Campeonato Brasileiro. E fazendo também uma análise do que pode acontecer em julho, tá? Dos jogos do seu time em julho. Então estamos fazendo isso time a time. Estamos numa sequência e nessa sequência chegou a vez da análise aqui do Resenha com Magalhães, falar do tricolor gaúcho, falar do Grêmio. Então eu peço a você, meu amigo torcedor gremista, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê seu like, ative a notificação. Não esquecendo, o seu comentário é muito importante, como o seu like é muito importante. E estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, meu amigo torcedor gremista. Bom, a parada para essa Copa América, tivemos 9 rodadas. O Grêmio, como falam aí, a tabela do Campeonato Brasileiro tem 2 páginas. Primeira página de 1 a 10, outra de 11 ao 20º. O Grêmio encabeça a segunda página, em 11º lugar. Eu poderia falar que o Grêmio foi uma grande decepção, porém, tem decepções maiores, mas o Grêmio decepcionou. Só que aí tem aquelas atenuantes. O time do Grêmio ficou muito desfalcado, mas muito desfalcado durante boa parte dessas 9 rodadas. Só que aí a gente vem lembrar, um time não pode ser composto apenas de 11 jogadores. Se 5, 6 jogadores se machucam e outros 5, 6 entram e não conseguem manter o nível do titular, o plantel não é homogêneo. O plantel é desnivelado. E para disputar 3 campeonatos como o Grêmio faz, fica complicado. Então fica comprovado que o elenco do Grêmio não é dos melhores. Pode ter um time muito bom, um time forte. Só que para você disputar Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, não basta um time, você tem que ter elenco. Se não tiver elenco, você vai ter que optar. Escolhe uma e abandona as outras. O Grêmio já fez isso. Abandonou o Campeonato Brasileiro e focou na Libertadores. Deu certo. Abandonou o Campeonato Brasileiro e focou na Copa do Brasil. Deu certo. Então, se continuar com o elenco desnivelado do jeito que o elenco do Grêmio está, e no momento, até faltando peças, chegou um determinado momento que o Grêmio não tinha zagueiro. Teve que improvisar 2 volantes como zagueiro, que na verdade está começando a se tornar
não ser improviso. Você colocar um volante no lugar do zagueiro já está começando a não ser improviso. Já ser um esquema tático. Você jogar com um zagueiro de origem e um volante do lado. Para você ter mais gente no ataque. Então já está começando a mudar. Isso é uma coisa interessante. Isso é mudança. E eu vi isso com o Diniz no Fluminense. Já vi com o São Paulo também. E em alguns jogos dos times europeus, isso está sendo feito. Se colocar um volante ali. É só você pegar o time do Barcelona. O Mascherano, quando jogava no Barcelona, ele era volante. Ele não tem altura para zagueiro, mas ele estava jogando de zagueiro. Então, está começando a não se tornar tão improviso assim não. Mas não tinha nenhum zagueiro de origem para o Renato botar. Então, o Grêmio precisa de um elenco mais nivelado para disputar as competições que o Grêmio tem. E o Grêmio sentiu muito essas ausências já no Campeonato Brasileiro. Por este motivo também que o Grêmio está em 11º colocado. Vamos lá para os números do Grêmio. O Grêmio tem 11 pontos. Se você olhar para cima, disputados 27 pontos e o Grêmio só fez 11, é de se falar por campanha ruim. Simples assim. Disputaram-se 27 pontos. O Grêmio só ganhou 11. Campanha ruim? Ponto. Mas aí se você pegar que o Grêmio ficou boa parte dessas 9 rodadas na zona do rebaixamento e agora está em 11º, você fala, bom, campanha ruim durante um período e campanha boa durante outra. Na média, mas mesmo assim, na minha visão, para um time igual o Grêmio, estar em 11º lugar é pouco. Então vamos lá, os números. O Grêmio fez 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Grêmio perdeu mais do que ganhou. Está explicado do porquê está em 11º lugar. E algumas dessas derrotas foi em casa. Em casa. Mas o que mais preocupou nessas 9 rodadas foi o futebol aplicado. Aí tem a ver com o número de desfalques. Então, o futebol jogado pelo Grêmio, que não foi o que a gente conhece, junto com muitos desfalques, está levando o Grêmio a essa posição. O Grêmio fez 10 gols e sofreu 11. Esse não é o Grêmio. Esse não é o Grêmio. Grêmio tomando mais gols do que faz. Só que diante disso tudo aí, tem um outro detalhe que eu coloco numa parte tática. Na minha visão, eu falei, o Renato tinha que encontrar um outro modelo de jogo para o Grêmio, porque estava muito batido. E por onde se passava esse modelo? Se passava pelo André. O André é um centroavante que não faz gol. E ficava tudo muito direcionado ao Everton Cebolinha. Porque o André quase não jogava de centroavante. Na verdade, o Grêmio não jogava com um homem de centroavante ali na área. Jogava com atacantes, com 3 atacantes se movimentando muito. Isso funciona? Funciona. Mas desde que você tenha uma variação. E o Grêmio não teve. Então os times já sabiam como o Grêmio jogava e conseguia marcar. O André se movimentava muito, se movimentava. Mas a função do André era se movimentar para abrir sempre espaço para o Cebolinha. Colocava um homem mano a mano com o Cebolinha correndo atrás dele o tempo inteiro, o Grêmio ficava com dificuldade de fazer gol. Para mim, o Renato demorou muito a fazer essa mudança.
Aí ele mudou, tirou o André e colocou o Viseu. Tem até o Tardelli lá, mas também o Tardelli não é esse centroavante de ofício. O Grêmio tem Tardelli, Viseu e André. O único de ofício, de área, é o Viseu. Os outros dois são jogadores que dão para jogar aberto. Se fosse um esquema 4-4-2, a moda antiga, com 2 atacantes, daria para jogar. André e Viseu, sendo um de área e o outro mais se movimentando. Tardelli e Viseu, vamos fazer uma comparação? Copa de 94. O Brasil tinha 2 atacantes de ofício, Romário e Bebeto. Vindo para os dias de hoje, a seleção do Uruguai tem 2 atacantes de ofício, Cavani e Suárez. Um que fica mais e o outro que se movimenta. Apesar do Suárez também se movimentar, mas o Suárez é o cara mais de área com o Cavani se movimentando. Aí, sem problema nenhum, dá para fazer. Mas teria que ter variação. Para mim, o Renato demorou muito para mudar isso aí. E quando mudou, começou a surgir algum resultado, até porque o Viseu começou a fazer gols. E começou a abrir também a possibilidade de ter um pouquinho mais de folga para os jogadores que jogam abertos. Então, aí está o problema. O Grêmio tomou muito gol. Fez 10. Fez mais gols do que alguns times que estão acima. Fez mais gol do que o Corinthians. Fez mais gol que o São Paulo. O pessoal que está abaixo dele, ó. O Atlético Paranaense fez mais gols que o Grêmio. O Ceará fez a mesma quantidade, mas o Fortaleza fez menos, o Vasco fez menos. Mas isso está tudo abaixo do Grêmio. Dos que estão abaixo, o que fez mais foi o Atlético Paranaense. O restante fez tudo menos do que o Grêmio. Mas eles estão olhando para a parte de baixo. O Grêmio tem que olhar para a parte de cima. Então, olhando para a parte de cima, a quantidade de gols que o Grêmio fez e a quantidade de gols que o Grêmio tomou fica desnivelado. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio teve 3 vitórias e 2 derrotas. 3 vitórias e 2 derrotas. Então, acabou ganhando mais do que perdendo. Fez 11 pontos. Ó, com 3 vitórias, já são 9. Então, desses 11 pontos, esses 11 pontos saíram nas 5 últimas rodadas. Poderia estar melhor o Grêmio, mas dá para se compreender. Porém, é um alerta. Só com 11 não vai dar para o Grêmio. Ele vai ter que escolher um campeonato. Vai ter que abandonar os outros e escolher um campeonato. Só que com a pontuação que o Grêmio está hoje, ele não pode abandonar o Campeonato Brasileiro em julho. Ele não pode abandonar o Campeonato Brasileiro em julho. E ele tem Copa do Brasil e Libertadores. Vai ser uma parada indigesta para julho para o Grêmio. Como é que o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro? Bom, o Grêmio começou de cara perdendo em casa para o Santos. Perdeu de 2-1 para o Santos em casa. Depois o Grêmio empatou fora de casa contra o Avaí. Jogou contra o Fluminense em casa e perdeu de 5-4. 3 primeiras rodadas, 9 pontos disputados, o Grêmio fez 1. Nas 3 primeiras rodadas, o Grêmio tomou 2, 3, 8 gols. Em 3 rodadas, o Grêmio tomou 8 gols. É muita coisa. E fez 1, 2, fez 6 gols. Porque no jogo contra o Fluminense ele fez 4. Aí depois, o Grêmio teve a sua primeira vitória, na verdade, no Campeonato Brasileiro, deu aquela pausa, aí foi para a Libertadores. Ganhou de 2-0 da Universidade Católica em casa. Voltou para o Campeonato Brasileiro. Empatou em 0-0 com o Corinthians fora de casa. Ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta rodada. O Grêmio não tinha ganho de ninguém. Só tinha empatado uma partida. Aí jogou contra o Corinthians e empatou a outra. Fez 2 pontos. Então, primeira, segunda, terceira,
Quarta rodada, apenas 2 pontos. Disputado 12, o Grêmio fez 2. Aí vamos para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele joga contra o Ceará fora de casa. Perde para o Ceará também de 2-1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 rodadas, o Grêmio não tinha ganho de ninguém. 5 primeiras rodadas, o Grêmio só conseguiu 2 empates. Rendimento horroroso. Mas tá com desfalque. Tá, mas o time tem que ter elenco. Aí vamos para a sexta rodada. Não, para a sexta rodada não. Antes disso, ainda teve a Copa do Brasil, né? Jogou contra o Juventude. Empatou a primeira em 0-0. No meio desse Brasileirão, tem Copa Libertadores e Copa do Brasil. Aí eu sei, o time do Grêmio teve que poupar. Aí é que eu venho bater na tecla. E o elenco? Não vai poder ficar apenas com um time. Aí empatou em 0-0 com o Juventude. E a primeira vitória do Grêmio só veio na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Só na sexta rodada que o Grêmio conseguiu a sua vitória no Campeonato Brasileiro, ganhando de 1-0 do Atlético Mineiro. Pô, na sexta rodada? Complicado. Aí jogou depois na Copa do Brasil de novo contra o Juventude, ganhou de 3-0, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso em maio. Chega em junho. Vamos lá, meu amigo torcedor. Junho fez 3 jogos. Jogou fora de casa contra o Bahia. Perdeu mais uma vez para o Bahia. Aí jogou em casa contra o Fortaleza. Ganhou de 1-0. Aí jogou fora de casa contra o Botafogo, ganhou de 1-0. Ou seja, nas 2 últimas rodadas ele fez 6 pontos. Dos 11, 6 foi nas 2 últimas rodadas. Então se você pegar do jogo contra o Atlético Mineiro até a última partida do Campeonato Brasileiro, ele tem uma vitória, uma derrota. Ele tem 3 vitórias e uma derrota. No Campeonato Brasileiro, nas 4 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da parada, o Grêmio teve 3 vitórias e uma derrota. E no meio disso, teve a vitória contra o Juventude. Ou seja, o início do campeonato foi horroroso para o Grêmio. E depois da quinta rodada, sexta rodada, sexta, sétima, oitava e nona, o Grêmio deu uma deslanchada, conseguiu 3 vitórias e chegou aos 11 pontos. Está explicado o porquê desses 11 pontos. É o que eu falei. O Grêmio, o alerta é o elenco. Precisa melhorar. Aí vamos lá agora para julho. Bom, quando acabar a Copa América, o Grêmio já começa na Copa do Brasil. Como todos que estão na Copa do Brasil, já começam na Copa do Brasil. No jogo de ida contra o Bahia. É um jogo encardido. O time do Bahia é um time que marca muito, está jogando com 3 volantes. E o jogo é em casa para o Grêmio. Então já sabe que o Grêmio vai ter que propor jogo, vai ter que procurar, vai ter que ir para cima. E vai ter que se expor um pouquinho. E o Bahia aproveita muito bem o contra-ataque. O treinador é o Roger. E o gremista conhece bem o Roger. Tá botando 3 volantes ali, 2 jogadores abertos com muita velocidade, com centroavante que prende o zagueiro. Então, é um jogo encardido. Então já começa de cara na Copa do Brasil. Depois desse primeiro jogo, o Grêmio sai para jogar contra o Vasco da Gama. O Grêmio joga em casa de novo. As 2 primeiras partidas do Grêmio, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, é em casa. E essa do Campeonato Brasileiro é contra o Vasco da Gama, que está numa situação complicada. Está lá embaixo, conseguiu sair da zona de abaixamento, está com o Vanderlei Luxemburgo tentando se reerguer, mas acredito que esse jogo o Renato vai botar um time reserva contra o Vasco. Acredito. Vai depender muito do resultado do Bahia. Se o Grêmio de repente faz 6-7-0 no Bahia, aí ele pode ir com o time titular e lá no jogo contra o Bahia colocar um time
misto. Não acredito que isso aconteça. O time do Bahia, quer dizer, coisa de futebol acontece, mas não acredito que seja uma goleada. Aí ele vai jogar contra o Vasco, em casa. Até pode ir com o time titular, mas não acredito. Acredito que ele vai poupar alguns jogadores. Aí a próxima partida é a partida de volta contra o Bahia. Aí o Grêmio sai para jogar contra o Bahia para decidir a Copa do Brasil. Depende muito do primeiro resultado. Depois dessa partida que o Grêmio decidiu a sua vida na Copa do Brasil, ele tem o clássico contra o Inter. Não tem como poupar. Vai poupar no clássico contra o Inter, mas aí é que tem um detalhe. Tanto o Inter quanto o Grêmio, no meio da semana, jogam pela Libertadores, os dois. Esse Grenal, a gente não tem a menor ideia. Vai o Inter e o Grêmio com o time principal? Ou eles vão poupar porque no meio da semana tem um jogo pela Libertadores? A tendência, acredito eu, é que os dois façam um clássico com o time reserva. Porque o Grêmio joga em casa contra o Libertad. E o Internacional sai. O Internacional sai. Não dá para ter os dois. O Inter e Grêmio jogando no mesmo dia para a Libertadores. Então, o Grêmio joga primeiro em casa e o Inter sai. O Grêmio até poderia jogar com o time titular, mas aí vai ser uma maratona. Tem o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, aí tem o jogo contra o Inter pelo Brasileiro, aí o jogo contra o Libertad. Acredito que nesse jogo contra o Inter o Grêmio vá com o time reserva. Aí depois do jogo contra o Libertad pela Copa, pela Copa Libertadores, o Grêmio sai e vai jogar contra o CSA fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Grêmio tem o mês de julho complicado de decidir time titular ou reserva. Time titular ou reserva. Não acredito que ele vá fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 1, 2, 3, 4. 6 jogos. Os 6 sem poupar ninguém. Os 6 com o time titular. Não acredito. Julho, ele vai definir a Copa do Brasil. Só não define a Libertadores porque o jogo de volta da Libertadores já estará em agosto. Pelo calendário que eu estou tendo aqui, ele só vai estar em agosto. Eu acho que ele deve jogar, de repente, na quinta-feira o Grêmio, porque aí já dá dia 1º de agosto. É o que eu acredito. Mas é o mês decisivo para todos os times brasileiros que estão na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas o Grêmio tem que ter elenco. Porque se não tiver elenco, não fizer uma contratação para o elenco ficar mais homogêneo, infelizmente, meu amigo do gremista, o Renato vai ter que optar. Porque se ele não optar, ele corre um grande risco de se ferrar nas 3. Então ele vai ter que dar prioridade a uma competição e a outra. Opa, exemplo. Quando tiver no período de Copa do Brasil e Brasileirão, ele vai ter que escolher ou Copa do Brasil ou Brasileirão. Quando chegar no período da Libertadores, ele vai ter que escolher ou Libertadores ou Brasileirão. O problema é que a pontuação do Grêmio no Brasileirão não está muito para o Grêmio poupar. Vai poupar na Copa do Brasil? Muito complicado. Vai poupar no primeiro jogo da Libertadores? Também muito complicado. Então, precisa do elenco. E para mim, a pontuação do Grêmio baixa com 11 pontos passa pela falta de elenco, pelas contusões e um pouquinho a teimosia do Renato Gaúcho. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Peço os comentários de todos e compartilhe o nosso canal. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui!